Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui na nosso encontro, a nossa oficina de todas as segundas-feiras. Esse mês de outubro não poderia ser mais do que especial. Estamos comemorando o Outubro Rosa, aquele mês onde a gente dedica às mulheres, né, a prevenção do câncer de mama, o tratamento, a orientação e principalmente nós como micropigmentadores a elevar a autoestima delas, seja na palavra amiga, seja no conforto, seja na indicação de um bom tratamento e seja na reconstrução através da arte da micropigmentação. E para isso, né, nós precisamos de mãos talentosas, de mentes talentosas, de pessoas e profissionais dedicados a fazer o melhor pelo próximo. Eu, Andréa Martins, estou aqui hoje com vocês e quero abrir isso aqui, quero abrir a oficina com aquilo que mais a gente tem de especial, que o micropigmentador tem de especial, que é o talento. E escuta só quem a gente está aqui da melhor forma do talento. Escuta comigo. Depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam pra você. Pra você, sem medo de te pertencer, voltam pra você. Gente, vocês imaginam, né? Quem tá assistindo sabe quem é, mas ninguém imaginava que a querida Karina Favato tivesse essa voz de anjo, talento. Obrigada por ter aceito. Imagina, eu que agradeço. Tô até com a mão gelada aqui. Karina, é um prazer estar aqui, tô emocionada, porque é linda essa canção, né? Ela falou assim, que música ela vai cantar? Sandy. Amo a Sandy, sou fã dela. Né? Linda. Agora eu me tornei também, que eu comecei a procurar no Spotify, lá eu falei assim, Sandy, eu falei, nossa, que linda. E agora, essa letra é linda, linda. Essa letra é bem legal. Muito linda. Fala de ter pés cansados, né? E ela retoma pra ela mesma, pra vida dela. Então eu amo essa música. Isso é muito lindo. Gente, espero que vocês tenham gostado da surpresa. Karina está aqui hoje com a gente e nós viemos aqui para mostrar a voz dela também. Um dos talentos. Um dos talentos, mas o melhor dos talentos, é claro, aquilo que é a dedicação da carreira da gente, que é a reconstrução areolo-mamilar. Sim. Na sua forma também de arte, na sua forma de expressão. E conta aí o que você está fazendo ultimamente, como é que está o seu currículo. Sim. Primeiro eu quero agradecer vocês da MAG, porque vocês sempre lembram de mim. Eu sou muito grata pelas oportunidades que vocês dão, por ser essa empresa honesta, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Então, muito obrigada. Obrigada por estarem assistindo. E, na verdade, assim, a reconstrução de areola eu já faço há um pouco mais de 2 anos. E ela me trouxe muitas coisas boas, assim, para minha carreira, né? Eu costumo até dizer que se fosse para eu escolher mesmo com que eu... Ó, você só pode fazer uma das coisas na micropigmentação. Eu acredito que eu preferiria trabalhar com areolas, porque é um outro tipo de trabalho, né? Quando a gente trabalha em micropigmentação com sobrancelhas, com lábios, com capilar, eu acho que é um trabalho estético, né? Quando você trabalha com areola, você está trabalhando na alma da pessoa, na vida da pessoa. E quando ela se olhar no espelho, todos os dias, a todo momento, ela vai lembrar de quem colocou a mão nela ali, né? Então, gosto muito do trabalho e acho, assim, de muita importância que hoje os profissionais consigam, assim, olhar com carinho para essa área. Porque a área está carente de bons profissionais, de profissionais que consigam levar essa autoestima de volta. Acho que o verdadeiro empoderamento feminino, né, que é... Hoje a gente fala nisso, e esse empoderamento que trouxe também à tona, né, a questão, né, trouxe mais em evidência a mulher se olhar, se tocar, para que ela descubra, às vezes com antecedência, que ela até é portadora do câncer de mama, e que isso faz ela
também se curar, né? Então hoje a gente tem muitos casos, mas a gente também tem muitos casos de cura, Sim, né? De muitos. restabelecer a vida. A micropigmentação traz isso de uma forma completa, né? Sim. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Então, para quem vai, a gente sempre fala, falei quando a gente estava na oficina da Dartine, e quando a gente tem a oportunidade de falar que o micropigmentador pode fazer isso, pode trazer isso, porque ele tem a habilidade e conhecimento nas mãos. Sim. Tudo com muito critério, conhecimento, dedicação. Com cuidado, né? Cuidado. E é uma área nova, assim, lógico que a micropigmentação paramédica já está aí no mercado já há algum tempo, mas acho que está tomando agora um novo sentido para os profissionais, né? O ano passado eu tive a oportunidade de levar a técnica até fora do Brasil. E conta, como foi? Na verdade, eu já fazia a micropigmentação de areolas, mas eu não postava. Porque eu tinha medo, assim, de expor a minha cliente, dela tá rodando o feed lá do Instagram e de repente se deparar com a foto do seio dela, então eu não postava. E aí coincidiu que eu atendi uma cliente de sobrancelha, que ela é mulher do embaixador do Hospital do Câncer de Barretos. E ela, numa conversa assim informal, ela perguntou o que tanto eu fazia no meu estúdio, eu fui falando e falei, faço reconstrução de areolas. E ela ficou doida comigo, a hora que ela sabia que eu fazia e não postava. Ela falou, não, você tem que postar, porque as pessoas precisam saber. E aconteceu assim, eu conversei com ela, acho que numa terça, quarta-feira. No outro dia, eu fiz uma areola e postei. E imediatamente, eu postei num grupo de micropigmentadores, que é internacional no Facebook, e na hora uma moça me chamou no Instagram, na verdade, para me convidar a ver se eu queria fazer parte do projeto, do evento deles na Rússia. Aí, a princípio, eu falei, isso aqui é mentira, né? Tipo, eu acabei de postar o negócio, como assim, né? E aí, é imediato agora, né? É imediato. E aí ela me mandou o link do evento, eu comecei a ver que grandes nomes da micropigmentação, Enio Orsini, eu nunca sei falar, Sviatoslav, já tinham ido palestrar lá e eu falei, gente, é de verdade, eu tremia na hora, assim. Aí foi um longo processo de conversa até decidir que realmente eu ia. E foi em setembro do ano passado, me trouxe muitas coisas boas. Aí vieram outros convites, né, de outros eventos. Sim, em setembro você foi para a Rússia, em outubro você estava na JDM. Isso, na jornada de micropigmentação. Foi um seguido do outro, assim, que hoje assim hoje a gente estaria preparando, né, a jornada do ano passado. Isso, porque geralmente coincide com o meu aniversário, né, que é amanhã. Que é amanhã e também, aí que é o seu, da Dati, da Patrícia. Isso. Dia 22 é do julho. Aliás, a jornada sempre é uma grande festa. É uma delícia mesmo. Esse ano a gente tá com o coração na mão, que ela não vai acontecer. Eu imagino. Mas já tudo volta ao normal, né? Se Deus quiser. E na jornada você pôde fazer o hands-on, né? Sim, com foi muito legal. Todos os 350 pessoas um marco, com o dermógrafo na mão. Um marco. Foi um marco, assim. É muito emocionante. Esses dias a gente anda até mais extasiado, porque lembra. Eu sempre posto nos meus TBTs a jornada, porque quando eu lembro daquela cena, assim, de 300 profissionais lá praticando junto, e ali mão na massa, eu falo, gente, surreal mesmo. E quando você fez esse hands-on, né, acredito que lá na jornada você deve ter tido feedbacks dos participantes. Sim. E como é que foi isso? Eles falaram, olha, você me ensinou alguma técnica, alguma dica, algo que você fez especial com a técnica? Alguém te deu esse feedback? Assim, a gente que tá ali em cima acha que você tá contribuindo, mas não muito, né? Você fala, será que o que eu tô passando realmente tá fazendo diferença para alguém? E eu me surpreendi, porque eu apresentei a técnica de pontilhismo, né, o shading. E aí, assim, pra gente é tão normal, né? É tão comum fazer aquilo ali no dia a dia. E eu recebi muito feedback do pessoal falando assim, nossa, mudou o jeito que eu via, a forma de fazer. Eu fazia totalmente errado, não sabia do movimento pendular, por exemplo. Então, eu recebi bastante feedback positivo mesmo. Até hoje, a hora que eu cheguei aqui, uma menina tava ali e falou, eu lembro de você da jornada, que, nossa, foi muito bom pra mim. Então, é legal você receber o feedback não só ali imediatamente, né? O posterior também, que você sabe que deu resultado na vida do outro profissional, né? E hoje aqui a gente vai poder contar agora com o seu talento na reconstrução de areolas, que foi que você levou lá para a Rússia, em seguida foi na JDM e tudo isso. E agora a gente está se reencontrando e o profissional vai poder estar aqui hoje
com você, compartilhando as suas técnicas. Sim. Poder mostrar um pouquinho, mas só um pouquinho, né? Só Porque um a gente tem pouquinho, pouco tempo. Mas o que é importante é procurar um bom profissional. Sim. Alguém que tenha experiência, alguém que use bons produtos, né? Outro dia a Paty falou assim, mas o que você vai trazer? Falou assim, mas eu só uso Gold, Paty. Ela contou pra mim. Eu só uso Mag Gold. Só uso Mag Color Gold, não uso outra coisa. A gente fica bem contente porque isso valoriza o trabalho. Sim. A gente sabe que a gente é acompanhada por excelentes profissionais, mais do que ter o mundo, mas ter boas orientações, bons resultados, né? E assim, na vida do micropigmentador, eu sempre falo isso, inclusive foi o tema da minha primeira palestra, que foi na jornada. A gente não pode ficar só preso ao resultado imediato. Tudo que acontece ali no início é uma ilusão, é ilusório. A gente sabe que depois o organismo trabalha de várias maneiras, então na areola não é diferente. Então, trabalhar com bons produtos, que você conhece o resultado, que é garantido, te garante também, assim, bons resultados a longo prazo. Inclusive, até recentemente eu postei nas minhas redes sociais 2 fotos de areola, uma que eu fiz com a Mag Gold, depois de um ano a degradação estava maravilhosa, rosinha, bonitinha, do jeito que deveria ser. E uma outra cliente que tinha vindo no meu estúdio procurando para fazer um acerto da borda da areola toda acinzentada. Então, foi usado pigmento errado, técnica errada. Então, a associação das técnicas corretas com bons produtos, por isso que eu falo, não abro mão, porque eu conheço já o resultado da Mag há muitos anos, desde quando eu comecei. Então, não abro mão mesmo. Quantos anos fazem já? 6 anos vai fazer. 6 anos. Sobrancelha, areola. E na areola não troco mesmo de jeito nenhum. Faço todos os procedimentos com a Mag. Isso é muito bom de escutar, saber. Quero mais 6 anos, queremos mais tantos anos de técnica. E estou fazendo alguns testes também, mas ainda é teste, né, de vitiligo. Porque a base da Mag é inorgânica. Então, para areola e para vitiligo é o que faz toda a diferença, por causa da degradação, né? Então, a longo prazo, é uma degradação que facilita o nosso trabalho. Que é orgânico, a gente sabe que ele já tende um pouquinho mais a cinzentar, né? E o inorgânico sempre ficar com fundinho um pouquinho mais rosadinho. Então, para areola e vitiligo, é fundamental que seja de base inorgânica e daí Mag Gold, né? Mag Gold. Aí é bom, assim, se você puder, né? Pessoal que ainda não conhece o seu trabalho, acredito que muitos de vocês conheçam o trabalho, né, da Karina, acompanham a Karina Favato. Mas para quem ainda está chegando na área, ou ainda, né, nem todo mundo conhece, né? Sim. Você poderia mandar uns resultados dos seus trabalhos, para saber que ali, o que está envolvido, a gente coloca na nossa página, na Mag Estética Oficial. E aí o pessoal curte para ver como que você vai chegar naquele resultado, que é o que a nossa cliente espera. Sim. Né? A cliente de reconstrução mamária, ela já sofreu cirurgias. Exatamente. Ela já sofreu traumas, ela já ficou doente, ela já recuperou. Então, ela precisa, aquela hora, abrilhantar a sua vida, né? Então, aqueles resultados de reconstrução hiperrealista são obtidos a partir de muita técnica, de muito treino, boas experiências que você levou com você. Na verdade, eu tenho trabalhado muito na reconstrução assim, há mais de 2 anos, né? E antigamente a gente via o quê? Muito na reconstrução de areolas, 2 círculos, né? Um dentro do outro, assim, sem realismo, só 2 bolinhas pintadas. E o meu primeiro contato com a areola foi com uma profissional dos Estados Unidos, com a Vicky Martin, não sei se você conhece, né? Ela é ótima. E aquilo ali começou a me chamar muita atenção. E aí eu vi a importância de você saber realmente trabalhar com técnica, porque não é só um movimento, são vários movimentos para você criar um efeito de realismo. Tem a questão, né, de luz e sombra, o contraste que tem que ter, sobreposição de cor, é o que eu mais faço. Então, às vezes eu vejo assim o pessoal fazendo areola, um botoquinho de cor só e faz a areola inteira com aquilo. Não faço. Às vezes eu chego a usar 6 cores. Não troca de agulha.
Então, também assim, a configuração de agulha também é super importante. Muito, né? Muda muito. São os efeitos que a gente consegue. Então, não é só pintar, né? É como eu falei, a cliente de areola ela tem que ter um carinho, um cuidado a mais, porque é o que caracteriza a mulher, né? São os seios, a gente... Se uma mulher, se alguém abrir a porta, né? E a mulher estiver nua, ela não tampa a parte de baixo, ela faz isso aqui, assim, ó. De baixo porque é o que caracteriza a mulher. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí, a sobreposição de cor, realismo, movimento certo, reprodução de glândula, de ruga. E para quem, às vezes, não tem? A pessoa, às vezes, ela não tem essa habilidade, não vamos dizer habilidade, mas ela não se encontra, porque, às vezes, a gente não se encontra fazer olhos, lábios, enfim. Isso não é para todo mundo. Existem as especialidades por isso. Sim. Cada um faz aquilo melhor do que é melhor fazer, né? Sim. E... ajuda no desenvolvimento, por exemplo, de uma sobrancelha. Quando você aprende a fazer a técnica de areola, no seu ponto de vista, melhora o seu desenvolvimento nas sobrancelhas, por exemplo? Na verdade, eu acho que é um conjunto todo, porque, por exemplo, mesmo o movimento que a gente vai ter na areola, a gente vai ter na sobrancelha, porque faz linhas, faz shade, né, faz sombra. Então, eu acho que uma coisa melhora a outra. Tudo que a gente pode construir num dermógrafo, que eu sempre falo que o dermógrafo sempre vai dar pra gente um resultado mais realista. Nunca tentei fazer uma areola com tebor e acho que também nunca tentarei, mas também nada contra quem faz, talvez, né? É. Que a gente diz, mas... mas assim, a questão da construção no dermógrafo, eu acredito que se a pessoa começar a treinar, né, os movimentos da areola pode ajudar muito na sobrancelha. E, na verdade, eu acho mais fácil ainda fazer areola do que fazer sobrancelha. Um procedimento de areola, assim, se for em um seio só... em 20 minutinhos está pronto. É que eu acredito, assim, acho que talvez não seja nem na facilidade, mas seja na recepção que aquele cliente tem quando a gente faz um trabalho de areola. Uma reconstrução areolar. Eu trabalhei muito com areola em outros tempos, né? Eu sempre falo, o mundo da micropigmentação me levou para outro universo, setor. Né? Outro setor, né? Vamos pensar assim. Outro setor, mas enquanto fiz... trabalhei muito diretamente com médicos, né? Então, assim, o que eu via muito era entrega. A cliente vem entregue, com confiança, né? E isso faz com que você desenvolva um trabalho tranquilo. Sim. As sobrancelhas, não que ela não tenha confiança, porque ela veio até você, ela tá confiante. Ela escolheu, né? Mas ela quer ver todo momento, ela é ansiosa. E as nossas... clientes de areola, que muitas vezes são indicadas por médicos, elas estão entregues, elas confiam, elas não têm mais ansiedade, porque talvez até o percurso do tratamento tirou isso delas, né? E elas só chegam para fazer... por sorte delas. Por sorte. E elas também só chegam para fazer quando elas entendem que você é um bom profissional. Porque como elas também já passaram por muitas consequências ali, né, muito trauma, elas também não se entregam para qualquer um. Então, quando ela tá ali, ela realmente, tipo assim, ela tá reconhecendo que ela está ali, porque depois de tudo que ela passou, ela confia em você. Então, ela não vem, ela não cai, assim. Ela não claro cai. que tem ainda, né? Sim. Mas eu acredito que nós somos profissionais, né? Então nós temos que aí também trabalhar na nossa ansiedade. Sim. E acho que a ansiedade a gente trabalha com técnica, né? Mas é inevitável a emoção no procedimento, porque todo procedimento é emocionante, chora, se abraça. Elas são muito emotivas mesmo. Nos cursos aqui a gente vê que não tem um aprendizado num curso. Não sai, eu falo que a minha maior escola foi enquanto eu atendia essas mulheres, eu atendia muito, né? Fiz muita areola. Então, meu maior aprendizado foi com elas, então, né, ainda a gente é imperfeito, né? Como a gente estava falando, as imperfeições existem. Mas que a gente aprendizado com elas foi muito bom, viu? E a gente está passando por uma crescente também, né? Melhorou tudo. Quando eu comecei a fazer sobrancelha, por exemplo, há 6 anos atrás, hoje já é outra coisa. Então, tudo vai melhorando, né? Só que aí cabe ao profissional também querer essa melhora. Porque o mais engraçado, assim, que acontece, né? Todas sem exceção. Quando termina o procedimento,
elas falam assim, nossa, agora eu me sinto curada. Porque até então elas ainda se olhavam no espelho e viam a mutilação, porque é isso que elas falam, né? Que elas relatam ali, eu me vejo mutilada, eu não quero mais isso. A maioria conta que não tira a roupa perto do marido, ou se não tiver marido, tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então, a hora que você toca, né, nesse procedimento, você tá reativando a vida da pessoa, né? Então, elas todas comentam, hoje eu tô me sentindo curada. Então, por isso que eu acho que a responsabilidade da gente sempre em melhorar, né? E a areola que a gente faz hoje, daqui 5 anos, também vai ser totalmente diferente. Daqui a pouco é evolução, né? Evolução. É evolução. É o aprimoramento. Eu acho que acredito que evolução não, mas aprimoramento. A gente aprimora aquilo que a gente faz, porque a gente quer ser melhor todos os dias, né? Aqui que eu fiz ontem, que hoje eu posso melhorar. Sim. Né? Ou o que eu fiz ontem de bom, que eu vou continuar fazendo. O que eu fiz de ruim, que eu não vou fazer de forma alguma. De jeito nenhum, né? Tipo, usar pigmento orgânico na areola. Nossa, né? Eu acho que é bem... Tomar um cuidado, né? Muito cuidado, essas mesclas, porque você acaba, às vezes, num processo de cura, quando ela diz, ó, me curei. Sim. E na hora que ela curou, foram tantas tentativas, foram tanto tratamento, e você acabou fazendo um procedimento Sim. que não valeu, eu acho que não valeu a pena, né? Vamos dizer assim. A gente não pode arriscar. Eu falo que a área paramédica, né, como o vitiligo também, que eu faço, a gente não pode arriscar. Importante. Ou você tem conhecimento, ou você não faz. Né? Porque se você está testando isso na pele de uma pessoa que está traumatizada, que tem, eu falo que a questão da areola e do vitiligo, os clientes, eles têm, assim, uma grande baixa autoestima. Então, assim, não é... Por isso que eu falo que os trabalhos eu vejo de forma um pouquinho diferente. A sobrancelha é porque a cliente sempre quer ficar mais bonita, quer melhorar. E a areola, no caso o vitiligo, é um outro tipo de trabalho, né? A pessoa, ela só quer, assim, ressignificar a vida dela de novo, ela quer se sentir bem na frente de alguém. Então, por isso que eu falo mesmo, né? Dela mesmo. Dela mesmo e para alguém, né? Você fala assim, tem que ser só para você, tem que ser você. Não, mas você sempre tem que ter alguém, você tem que ter um parceiro, né? Sim, uma parceria, né? Que a gente estava conversando. Um parceiro e uma parceria, né? Então, que você tem que se sentir bem. Também com ele, assim, se sentir à vontade. Sim. E voltando um pouquinho para o teste não pode ser teste por teste. Não. O teste tem que ser consciencioso, né? Que nem você colocou. Estou testando para vitiligo. Você está testando uma maneira para que você repasse isso com eficiência. Sim, exatamente. Né? Esses testes são feitos, assim, em áreas pequenas, né? Que não geram tanto impacto, com a consciência do cliente, obviamente, né? Isso. E com a sua profissional, né? Você sabe o que você está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, né? E assim, digamos que não ficou bom, tem como fazer remoção. Então, não é simplesmente me aventurar, né? É realmente trazer uma consistência, né, no que está sendo feito. Já está preparado para a consequência. Para ocorrência e para intercorrência. Se acontecer, eu já sei o que eu fazer. Já sei o que eu vou fazer. Não vou poder arriscar por arriscar. Sim, exatamente. Então, assim, fica aqui, acho que o grande propósito desses encontros, dessas oficinas do Outubro Rosa, que é elevar, né, a consciência. Sim. Elevar, assim, o que nós micropigmentadores podemos fazer com a micropigmentação. Sim. E para isso a gente precisa de preparo, precisa de boa orientação. Então a gente está trazendo aqui temas muito interessantes hoje você. Obrigada. Na semana que vem nós vamos ter aqui uma pessoa de alto astral. Você já esteve numa jornada com ela? Com quem? Com a Lourdinha. Não tive. Ela trabalha numa ONG, né? Que legal. Ela é gestora de uma ONG. Uhum. E ela já fez muita cirurgia, mas uma pessoa de super alto astral. Né? Então, ela é portadora, foi portadora do câncer, né? Do câncer mamário. Nossa, experiência, né? Teve a reconstrução mamária, passou por mais de 70 cirurgias. Meu Deus. Fez a micropigmentação, já refez, porque ela já faz com a Márcia há algum tempo. E vai trazer a experiência dela aqui como pessoa, né? Como pessoa. Então, a gente vai fechar esse ciclo de oficinas aqui. Muito legal. Para a gente ter aí o objetivo da oficina do mês Outubro Rosa, né? Do nosso objetivo aqui, da nossa missão. Sim. Né? E aí, a gente tem uma pergunta da Cassandra Cabral. Um beijo, Cassandra. Obrigada pela pergunta. Ela diz assim:
Quando comecei, tinha o sonho de ir nessa direção e fazer areola. Ainda estou com sobrancelhas, mas devo começar a voar em breve. Super apoio. Olha, Cassandra, que hoje, né, e que você assista as outras oficinas também, te dê mais condição para você voar. Sim. Conte com a Magistética, conte com a Karina. Isso. Né? Conte com a Dartne, conte com a Márcia Martins. Eu vou fazer até uma observação aqui, Diga. porque depois que eu comecei a fazer areola, assim, expostamente, né, porque até então eu fazia só em off, me trouxe muito mais clientes de sobrancelha, porque uma mulher vai se conectando com a outra. Isso. Então, quando elas começaram a ver o trabalho, o realismo, né, a delicadeza, o cuidado, né, de trabalhar com essa cliente, não tem uma cliente que não chegue na sala falando, ai, eu estava em dúvida entre você e uma outra profissional, mas eu escolhi fazer com você só por causa do trabalho de areola. Obviamente que ela gostou do trabalho de sobrancelha, né, mas ela fala assim que foi um ponto decisivo para ela poder escolher estar ali comigo. E certamente o entusiasmo que aquela sua cliente de areola levou para ela, minha filha, ela nem pensou duas vezes. Sim, então porque elas são ótimas para isso mesmo. Porque elas fazem pra uma elevar propaganda, né? E aí a gente tem outra aqui, a Cassandra ainda conversando com a gente, ela diz assim, vejo muitos profissionais dizendo que praticam por até 3 horas. Não tenho este tempo. Quanto tempo de prática por dia você indica? Olha, assim, quando a gente fala de treino, é muito difícil falar um tempo exato, né? Mas, assim, para as minhas alunas eu sempre falo que, se você pegar o dermógrafo por 10 minutos que seja por dia, você já está treinando. O problema é você ficar assim, eu não tenho 3 horas, então não vou treinar hoje. Eu não tenho 3 horas, então não vou treinar hoje. Então, se você tiver 10 minutos no intervalo entre uma cliente ou outra, eu tenho várias peles sintéticas na minha gaveta. Se uma cliente faltar, se uma cliente atrasar, eu tô lá, né? Então, acho que vale mais, assim, de você treinar do que de você não treinar porque não tem tempo. Porque não tem tempo. Tem uma coisa aqui, Cassandra, eu vou dizer para você, que há uma frase, né, de Aristóteles que eu levo. Sim. Se diz assim, ó, com tempo e com ordem, posso fazer tudo, e tudo bem feito. Então, vale aí, a Karina disse para você, uma ordem no dia, meia hora, 1 hora, o que seja, mas não deixe de treinar. Né? Pratique aquilo que você pode, que você vai desenvolver com o seu tempo. Sim, perfeito. E daqui a gente vai levar um tempo para chegar ali para a Karina ir demonstrar as suas técnicas. E por isso a gente vai chamar um vídeo do nosso patrocinador Mag Color Gold, que produz aí os melhores efeitos em micropigmentação hiperrealista de areolas. Chama aí o vídeo. A micropigmentação é nosso passado, presente e futuro. É dela que vem o nosso sustento. E é por isso que ser um artista micropigmentador é uma honra. E nós queremos que você esteja conosco. Nós queremos a sua parceria no mais verdadeiro sentido da palavra. Vem para a Magistética! De volta aqui, venha para a Magistética, venha aqui fazer essa parceria no mais sentido da palavra, né? No sentido da palavra parceria. Por isso que a Karina está aqui hoje com a gente, sendo nossa parceira e parceira de todos nós micropigmentadores, trazendo aqui a mais pura forma de desenvolver a técnica de areola. Tá? Então, acompanhe agora Karina Favato com a reconstrução hiperrealista de areolas. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui um desenho no papel, mais para explicar sobre proporção, luz, sombra e efeitos realistas. Então aqui eu tô com papel e giz pastel. Acho que é muito legal de treinar com esse giz aqui, ó, porque ele dá um efeito muito bacana no papel e você consegue meio que depois praticar praticamente isso aqui na Compre em cliente. qualquer papelaria? Qualquer papelaria, tá? Às vezes tem marcas
até um pouco melhores do que essa daqui, mas como cidade de interior, às vezes a gente não acha tão boa qualidade, né? Mas tem várias marcas no mercado também. Então aqui, eu sempre no papel, eu pego o giz pastel e desenho um círculo no meio, só que eu não fecho ele, é como se fosse um Czinho, tá? Isso aqui na cliente é a mesma coisa, então o que eu tô reproduzindo aqui no papel seria a mesma coisa que eu faria na cliente. E aí, na cliente, a gente tem um movimento de espiral, só que esse movimento de espiral também, ó, eu não faço ele só a um sentido, então eu vou e depois eu volto com ele. Isso aqui dá um preenchimento não muito certinho. Ele vai criando tipo umas ruguinhas já nesse preenchimento, vai criando umas ondulações, porque a gente não tem assim... ninguém tem uma areola assim perfeitinha. A maioria tem rugosidade, algumas linhas, tem glândulas que a gente também que eu vou tentar reproduzir aqui para vocês. E aí eu sempre faço transição de cor. Então, digamos que eu estivesse trabalhando aqui numa areola na cliente. Esse primeiro movimento eu faria com a areola claro da Mag Gold, que eu faço um fundo com ele. Qual que é o areola claro? Você pode mostrar aí pra gente, Cá? Acho que esse aqui, esse é o bege claro, espera lá. Ela é mais rosinha. Dá pra colocar escuro, as corzinhas aí, Má? Médio, claro, aqui, aonde que eu mostro. Tá pegando? Bem rosadinho, né? Bem rosadinho. Bem mesmo. rosadinho. Ele é quase da cor do que tá aqui no papel mesmo. Se comparar aqui, né, ó, com a corzinha que tá no papel. Se quiser trazer um pouquinho Aqui essa na daí cor. pode trazer um pouquinho. Ajeita aí pra ela, Má, pra mostrar pro público. Continue, meu amor. Tá, então assim, Desculpe. digamos que eu estivesse trabalhando na cliente mesmo, então eu faria exatamente isso daqui. Uma primeira base com areola claro, só mesmo assim para marcar o meu procedimento, para dar um fundinho. E depois, como que eu começo o realismo? Eu vou transicionar a cor. Então eu faço essa primeira base e depois, se fosse... dizer aqui em cores, já seria um areola médio. Então, eu trabalhei com areola claro no fundo e depois colocaria um areola médio por cima para começar a dar essa transicionada. E o que eu falo sempre, assim, quando eu vou explicar sobre areola, a gente nunca tem areola rosa, totalmente rosa nas clientes, tá? Às vezes a gente vai encontrar areola um pouquinho arroxeada, um pouquinho esverdeada. Então, isso também é muito importante, né, na hora de trabalhar com uma areola, principalmente quando a cliente tem a mastectomia bilateral. Quando ela tirou as duas... As duas, né? A gente vai ter que reconstruir tudo. Então, eu falo que isso é mais fácil. Agora, quando ela tem a unilateral, que é de um lado só, você tem que reproduzir, né? Porque você não pode fazer, por exemplo... A cliente tem uma areola de um jeito e aí você vai criar outra do outro lado totalmente diferente. Não dá. Então, quando tem a mastectomia unilateral, você tem que colocar do outro lado, você tem que espelhar a areola. E aí eu acho que é mais difícil, porque é onde você tem que começar a olhar, a observar as cores que aquela cliente tem, né? As cores que aquela areola tem para poder reproduzir do outro lado. Então... Aqui, ó, eu coloquei a transição de cor mais na parte de baixo, para eu conseguir ver esse efeito de luz e sombra. Então, não tô vendo no vídeo como que tá ficando. Tá ficando sensacional. Não tô conseguindo ver. Será que dá para ver? Olha ali, acho que ali na... Não tô conseguindo, pra mas ver. vamos lá. Então, ó, fiz o efeitinho de sombra aqui embaixo, porque é como Olha lá, se aqui Cá. tivesse... Isso, ótimo. É como se aqui tivesse entrada de luz e aqui fosse a projeção de sombra, tá? Então, aqui vai ser sempre luz.
e aqui sempre sombra. Por isso que eu faço primeiro uma camadinha com uma cor mais clara e depois eu venho transicionando a corzinha mais escura só do meio da areola para baixo. Então, olha como já dá um efeito um pouquinho mais realista, né? Então, fiz isso, eu não sei, acho que até ali no vídeo tá dando para ver, que parece já que tem uma rugosidade, uma textura diferente, né? Não é só um negócio pintado, não é só duas bolinhas pintadinhas, ela tem as texturas. E aí, depois, eu já venho enfatizando de novo o mamilo, Olha ó. que foto linda. Enfatizando o mamilinho. E podem ver que eu não pintei ainda aquele Czinho que eu fiz. Então, eu venho, faço a sombrinha aqui do lado. Essa sombra não precisa ser também tão certinha. Pode ser uma sombrinha um pouquinho mais espaçadinha, espalhadinha, ó. Que ela vai dando uma diferença. Aí, se for necessário, só fechar aqui com suavidade o círculo para ele também não ficar tão aberto, tá vendo? E aí, assim, se fosse com a agulha, com areola com areola médio, não mais com areola claro, uma leve entradinha aqui no mamilo. A intenção é que aqui não fique quase nada de cor, que é pra gente também não colocar tanto branco na pele da cliente, né? Tanta tinta branca. Vai ficando opaco, né? Assim, muito opaco, né? Vai ficando opaco, vai perdendo o realismo. Então, a gente sempre tem que entender que, assim, para eu poder ter realismo, é sempre luz e sombra. Se eu não tiver luz, eu vou só ter uma pintura chapada. Aí eu já perdi o efeito de realismo, Quando tem aqueles efeitos decorrentes da radioterapia, que fica levemente arroxeado, né? Às vezes, né? Sim. Muitas delas ficam. Você opta pelo branco nesse caso ou você segue com os areolas? Não, eu sigo só com areola. Serve Eu só com dificilmente vou camuflar alguma coisinha ali. Assim, é sempre só mais com os areolas mesmo. Não camuflo, não sigo com branco, não clareio, não faço nada. Você vai mais nas técnicas mesmo, nos efeitos que você pode produzir para esconder um pouquinho. Então, por exemplo, é até legal de falar quando é uma cirurgia de mastopexia, que a cliente ou reduziu ou aumentou, né, o seio, e aí ela continuou com a areola dela, mas às vezes a areola fica com queloide, cicatriz hipertrófica, toda manchadinha, às vezes ela dá uma rompida. Então, nesse caso também, é importante saber trabalhar com essa transição de cores. Porque senão... né? Hã? Essencial. Até. Essencial, porque senão você vai deixar a areola da cliente manchada do mesmo jeito. Mas quando tá muito arroxeadinho assim, aí eu vou mais unificando a cor da areola com os pigmentos próprios de areola mesmo. Dificilmente eu coloco branco. Eu só coloco branco nisso aqui que eu vou fazer, que é a reprodução das glândulas, né? Ah, antes de você fazer a reprodução das glândulas, tem uma pergunta aqui da Valéria, muito boa sua pergunta, Valéria. Ela pergunta assim, quais cores você indica quando a areola é escura? Quando a areola é escura? Tá. Então, vamos lá. Eu sempre começo com essa base de areola claro, sempre, 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 tá? Porque primeiro eu quero marcar esse procedimento meu. Então, mesmo a areola da cliente sendo escura, vamos falar assim, como se fosse num caso de espelhamento. Então, a cliente já tem uma areola, essa areola é escura, eu vou reproduzir do outro lado. Então, eu faço essa base de areola claro e depois eu coloco areola escuro. Se não for o suficiente, aí eu entro um pouquinho ou com castanho, castanho avermelhado ou cerâmica, eu uso bastante também, para dar uma escurecida na areola. E quando ela tem um tonzinho mais arroxeado, eu coloco um pouquinho de castanho médio, mas sempre usando o MAG. Nesses castanhos, às vezes eu uso o MAG Color, que daí ele é mais diluído, então não fica muito saturado de cor. Mas eu sempre faço essa transição. Aí o detalhe é o quê? Como transicionar essa cor para não chumbar essa areola da cliente, para não ficar aquele marrom, né? Porque ninguém tem, como eu falei, ninguém tem uma areola de uma cor só. Se você olhar de pertinho, você sempre vai ver uma transição de cor. Então, se ela é escura e eu estou usando um castanho, se for o color que ele é mais diluído, eu também faço esses movimentos bem espaçados. Eu não saturo nada, não são movimentos assim, ó, curtinhos. São movimentos bem espaçados que é para dar essa transparência mesmo. Então, acho que o maior cuidado que a gente tem que fazer a areola da cliente é saber transicionar esses movimentos. Então, por exemplo, aqui eu fiz o espiral, eu gosto muito dele porque ele dá um fundo bonito e não fica chapado. Eu uso bastante também para fazer sombra o movimento de cruz, para lá e para cá, ó. É que aqui no papel talvez ela não vai, né, conseguir reproduzir o efeito, mas na agulha bastante.
E aí aquela questão que eu e a André havia comentado sobre as funções da agulha também, né? Porque não adianta querer fazer tudo com um tipo de agulha só que não vai dar. Então, por exemplo, essa primeira base que eu fiz de areola claro, eu já usaria uma agulha de 7 pontas, para poder dar um efeito mesmo bem transparente. Esse movimentinho de sombra aqui, com agulha de 3 pontas, para ela poder também ficar um efeito mais transparente. E o efeito de linha com agulhas de 1 ponta, para poder ficar assim mais definido, digamos assim, né? Então, ó, aqui foi um efeitinho de cruz, tá vendo como já mudou ali o efeito no vídeo, ó? E tem um efeito que eu amo muito, 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 que é a cereja do bolo também, quando eu tô finalizando uma areola. Se a areola da outra cliente tiver todas essas informações, é isso que eu reproduzo de um lado. Tem cliente que tem areola também sem nada de informação, uma areola lisa. Então, também não tem como eu ficar incrementando muito a outra do outro lado. Acho que deu para entender sobre isso, sobre o espelhamento? Acredito que sim, né? Porque você tem que reproduzir aquilo que você vê, sim, né? Então, se a cliente tem uma porque areola... você aprendeu todas as técnicas, você vai ter que reproduzir. Exatamente. Então, se a cliente tem uma areola simples de um lado, eu vou querer fazer areola com rugosidade, com glândula, só porque eu sei fazer do outro lado? Não, né? Então, sempre prestar atenção nessas técnicas, né? Então, espiral, certo? O espiralzinho para poder fazer o preenchimento. O movimentinho de cruz aqui embaixo, ó, para poder fazer o efeito de sombra. O de linha para definir bem o mamilo, né? E aí, o Parkinson, que eu amo esse movimento, porque ele dá uma manchadinha na areola toda especial. Então, é como se você estivesse fazendo pontinho, só que ele é um pontinho meio desordenado. Então, ele fica meio que parecendo umas minhoquinhas, tá vendo, ó? Aqui eu vou dar uma esfumadinha para poder dar mesmo o efeito que eu quero, ó. Ele parece umas minhoquinhas, então ele dá uma rugosidade, uma manchadinha na areola, que eu acho um charme também. Eu apaguei minha glândula ali, mas eu faço outra. Faz outra, porque a gente veio a pergunta, e aí nós te interrompemos. Sim. Olha, a pergunta super tá dando para perceber o efeito do Parkinson. Ele dá uma manchadinha na areola, assim, umas pintinhas, que eu acho que fica assim bem... Que é muito comum, né? A areola tem isso, muito, muito mais comum do que até a glândula, né? Sim, exatamente, é mais fácil. E aí depois a glândula eu faço de novo como se fosse um Czinho sem fechar. E aí nesse caso eu dou um pinguinho de branco dentro dela, ó. Que daí ela dá também um efeitinho como se ela estivesse em relevo, tá vendo? Então tem cliente que tem isso aqui bastante, tem cliente que tem uma só, tem cliente que tem na areola inteira, tem cliente que não tem, então não tem por que eu reproduzir. E aí são vários tamanhos também, então uma maior, uma menor, tá? E aí depois, só para finalizar, o mamilo, se a cliente tiver um mamilo bem bonitinho, porque tem gente que tem mamilo invertido, então isso também é um problema, porque a gente aprende a fazer sempre transição de luz e sombra, mas quando é mamilo invertido é só sombra para dentro. Né? Então, isso também é legal de prestar atenção. Mas aqui, digamos que a nossa cliente tem uma areola bonitinho, um mamilo bonitinho, bem feitinho. Aí, eu sempre acabo o mamilo com 2 Cs, um para lá e um para cá. E aí, eu coloco também um pouquinho de branco ali, mesmo não tendo aplicado tinta nenhuma, eu só coloco para poder dar uma evidenciada na questão hiperrealista, né? Aí, se você perceber que precisa um pouquinho mais de cor para dentro, com a agulha mesmo, vai puxando um sombreadinho, um shade para dentro do mamilo para poder evidenciar. Olha como já ficou. Acho que aqui eu vou fazer até mais um sombreadinho para ficar mais realista, ó. Então, é uma junção sempre de luz e sombra. Toda vez que quiser ter um realismo, tem que ter sombra. Se a areola for escuro, eu introduzo um pouquinho de castanho sempre. Às vezes até na sombra. Coloco também um pouquinho de castanho. E aqui eu trabalhei só como se fosse 2 cores de areola, né? Areola claro e areola médio. Mas, por exemplo, a gente pode acrescentar até preto, né, numa areola. Não recomendo, mas se a cliente tiver, assim, traços bem mais fortes, pode até colocar um pouquinho de preto para poder dar uma evidenciada, tá vendo? Geralmente só mais para areolas mais escurinhas mesmo. Acho que assim, pelo papel aqui, obviamente, é sempre de um jeito, né? Na cliente, eu acho que ainda fica até mais realista do que no papel.
mas espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre os movimentos, sobre cores, sobre transição. Super entendido, 5 minutinhos, né, que a gente teve. Então, Karina Favato trouxe aqui os seus detalhes, né, das técnicas que ela desenvolve. Tudo muito bem acompanhado de Magicolor Gold. E aí a gente tem uma promoção para quem está assistindo, a promoção do PEC. Tá, um preço bem especial para vocês que estão aí acompanhando, que querem desenvolver, que já conhecem as técnicas de reconstrução areolar, podem ainda valorizar, assim como ela valorizou o seu trabalho aqui com a gente, né? Demonstrando todas as suas técnicas de reconstrução mamária. Então, eu espero que vocês tenham, assim, adorado, tenham... para quem estava como a Cassandra, que quer aí voar, sim, que tenha sido mais um incentivo para isso. Então, a gente tem aqui o incentivo da técnica, o incentivo do entusiasmo, da dedicação que a gente tem com o trabalho, um incentivo aí financeiro para que a gente possa, porque isso também é bom, tá? Isso também faz parte, né? Para você que quer aí também se aperfeiçoar, acompanhe, vamos ter workshop, né, na próxima semana dia 26. Então, as meninas podem aí perguntar, que as meninas vão ter aí toda a programação para desenvolver os trabalhos, né? E parabéns, Karina. Obrigada. Parabéns mesmo, tá? Obrigada. Super lindo o seu trabalho. Quem quiser aprender mais, é só ir lá em Ourinhos, pertinho. Pertinho. Ou se não, pede aí, Karina na Magistética. Adoraria, viu? Que daí ela vem dar um curso aqui presencial, né? Para o público que deseja. Adoraria. É só pedir que a Karina vem, né? O mais próximo possível da agenda. Sim. Que tal? Adoraria a ideia. Eu acho que é legal, assim, de enfatizar que estamos precisando de profissionais que façam esse trabalho. Na verdade, a areola ela pode ser cobrada ou não, né? É um procedimento que pode ser bem rentável financeiramente. No meu caso, como missão, eu preferi optar em trabalho voluntário. Então, os trabalhos que eu faço de areola eu não cobro. É uma coisa minha, esse é um propósito meu, mas fica aí a dica, né? Porque é um trabalho social que a sua empresa pode fazer, mas também nada contra quem precisa cobrar, porque de uma maneira ou de outra, a mulher que precisa disso, ela não se importa. É a especialidade que a gente... É a especialidade. Eu sou especialista em trabalho em parceria com médicos, com os hospitais e presto esse serviço. Sim. E também nada impede de eu ter um trabalho voluntário também. Pode ser algo assim, definido, né? Nada por mês, alguma que coisa. Seja não honesto. Não, de maneira nenhuma. Nada que não seja nada honesto. E lá no meu Instagram tem, né, bastante trabalho de areola, tem o trabalho que eu falei da degradação, que é a degradação correta, a degradação errada. Então, acho que é bom também para conscientizar, né, os profissionais de que não é um procedimento que a gente pode ficar arriscando. E espero que o pessoal curta lá, eu sempre posto algum tutorialzinho de como fazer. E se eu puder também ajudar em alguma coisa para que mais aqui, profissionais possam também, né, usufruir dessa técnica, contem comigo também. Então, baixe a ansiedade, conte com a técnica. Sim. Né, que nós somos capazes de fazer coisas muito além do que a gente pensa, né? Sim. E dedicar aquilo que a gente fez, que é a micropigmentação, com habilidade, né? Com honestidade mais uma vez, com bons produtos, boas técnicas, bons orientadores. Sim. E foi muito bom contar com você aqui mais uma vez. Agradeço. Espero que a gente tenha aí esse próximo ano mais propostas de trabalho, né? Obrigada. Que a gente se encontre de novo. Sim, com certeza. Teremos a jornada 2021. Que delícia. Estaremos lá. Sim. E vamos, assim, aproveitar nos próximos dias os TBTs da jornada 2019, que trouxe aí você como uma das palestrantes, né? Trazendo a técnica hands-on. E hoje, a areola mamária aqui, hiperrealista, com as oficinas no MAG EAD. Então, acompanhe a plataforma. Certamente nós vamos ter um curso da Karina também na plataforma em breve, né? E lá a gente vai ter um curso também na Magistética presencial,
que a gente só vai organizar aqui um dia. Ah, que bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por lembrarem de mim sempre. Obrigado por ter parado para assistir aí. Espero ter contribuído com alguma técnica na vida. Então vamos cantar agora? Ai, meu Deus do céu. Fala um tchau. Voz um tchau, só um tchauzinho. Um tchau cantando? Um tchau cantando. Meu Deus, a mesma música? A mesma música. Então vai. Vamos lá, hein? Fico nervosa. Então vai lá. Só tem um pouquinho só de tempo no Instagram. Então vai. Então acompanha a gente aí. Um beijo a todos. Tchau, até a próxima. Bora cantar? Bora cantar. Então vai. Depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam pra você. Aê, gente! Super obrigada. Obrigada, Karina. Um beijo, até a próxima segunda. Tchau.